O que é destaque nesta edição? Vacinação contra a gripe será ampliada para 2 faixas etárias de Manaus a partir de hoje. E tudo é festa. Câmara e Senado encurtam semana de trabalho. Deputados e senadores vão para seus estados brincar o São João. Presos da Lava Jato em Curitiba recebem garotas de programa disfarçadas de advogadas. Conflito armado no centro da Nigéria deixa 80 mortos. Onde está a segurança no entorno dos presídios? Túnel é descoberto do lado de fora do empate na BR-174. Homem de 76 anos é morto a golpes de faca e marreta no Tancredo Neves. Disputa amorosa acaba em morte na Cachoeirinha. É o Jornal da Manhã que começa agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM, Manacapuru. Nova Luz FM, Canutama. Rádio Codearte, Humaitá. Anamã FM, Andamã. Bará FM em Marã. Caboclo FM, Altazes. Urucará FM, Urucará. Comunitária, Urucurituba. Independência em Maués. Açaí FM, Codajás. Rádio Santo Antônio FM, Borba. Urucurituba FM, Urucurituba. Tupanho e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM, Novo Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio, em Altazes. Previsão do tempo. Em meio a muitas nuvens, Manaus amanhece com 25 graus de temperatura. A máxima prevista é de 30 graus. A umidade do ar está em 82%. O clima-tempo diz que é de 50%, a probabilidade de chover apenas 4 milímetros. Os ventos estão com 4 quilômetros hora de velocidade. Segunda-feira, 25 de junho. Dia dos Santos Guilherme de Vercelli e Máximo de Turim. Também é o dia do imigrante. Chegamos aos 176 dias do ano e faltam 189 para terminar 2018. Entre segunda e sexta-feira, o Rio Negro havia subido 8 centímetros. Na sexta, seu nível em relação ao mar estava em 28 metros e 37 centímetros. Essa leitura será atualizada daqui a pouco. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O militar de Ponta Pelada também está aberto para pousos e decolagens. O que aconteceu nesta data? Registros da história. 1967 é realizada pela primeira vez na história uma transmissão mundial de TV ao vivo via satélite. Uma apresentação do grupo musical de Beatles cantando a música All You Need Is Love foi escolhido como evento de estreia dessa nova tecnologia. 1792 começa a medição do meridiano de Paris, origem do estabelecimento do sistema métrico decimal. 1967 é realizada pela primeira vez na história uma transmissão mundial de TV ao vivo via satélite. Em 2009 morre Michael Jackson, cantor, ator, dançarino e compositor norte-americano. 5h52 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Vamos às notícias. Um buraco de aproximadamente 3 metros de profundidade foi encontrado na área externa da muralha do Instituto Penal Antônio Trindade Ipate, no quilômetro 8 da rodovia BR-174, a Manaus Boa Vista, por volta das 9h30 da manhã de ontem. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Por meio de nota, a SEAP afirmou que após encontrar o buraco, verificou a existência de túneis nos pavilhões e no perímetro externo da unidade prisional. Túneis já de 3 metros, Pellegrini, bom dia. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Pois é, Paulo Guerra, eles continuam insistindo em, praticar aquelas fugas. Já temos aí alguns foragidos da fuga que houve esse ano, apesar aí da fiscalização da SEAP, que encontrou mais esse túnel, Paulo Guerra, eles não param, por aí, descobriam, tinha aquela grama fofa, os policiais pisaram naquela grama fofa, mandaram cavar e descobriram esse túnel, Paulo. Pois é, mas essa guarda que acontece fora do presídio, ela está falhando, Pellegrini, porque não é possível que ninguém veja quem está fazendo, é de fora para dentro que está acontecendo agora. E isso é lamentável. Alguma coisa estranha está acontecendo nesse caso.
Pois é, Paulo, né? Você cavando o túnel por aí, ainda bem que a SEAP conseguiu descobrir isso daí, mas você tem razão, Paulo, tem que melhorar, tem que aumentar essa fiscalização, a gente vê ali na frente para as pessoas entrarem, a Força Nacional, você passa na BR-174 ali, vê aquele monte de polícia, vê aquela barreira, aquela coisa toda, quando alguém vai visitar alguém ali que vai num carro, rapaz, você precisa ver como é que é o negócio. Não é fácil, e abre o carro, e abre a mala, e baixa o vidro, e para um túnel ali do lado, a Força Nacional, né, Paulo, não vê absolutamente nada. Não é possível que não se faça uma fiscalização, que o pessoal da segurança não ande no entorno desta unidade prisional. Não é possível, porque não se enxerga ninguém que faz, que constrói esses túneis, principalmente era de dentro para fora, agora está de fora para dentro, Peregrini. Pois é, né? Vamos ver se agora melhora essa fiscalização depois da descoberta desse túnel aí, Paulo Guerra, porque você fala muito bem, é inadmissível, não? Um buraco já com 3 metros, você imagina a quantidade de barro que se tira de um buraco já com 3 metros. Peregrini, tivemos um final de semana relativamente calmo na cidade, apesar de algumas mortes. Um homem de 76 anos foi morto a golpes de faca e também a marreta, golpes de marreta lá no Tancredo Neves. O que aconteceu? Ele foi morto dentro de casa, Peregrini? Pois é, Paulo, ele foi morto dentro de casa, a polícia já investiga, a delegacia especializada de homicídio e sequestro já está no caso, Paulo, e isso aconteceu aí na madrugada de domingo, ou seja, de ontem, né? A polícia, a companheira dele, Paulo, uma namorada que esse senhor tinha, resolveu visitá-lo, né? Logo pelas primeiras horas da manhã. Ela mora bem pertinho da casa dele, nos fundos da casa dele, ela foi lá dar uma olhada. Quando chegou lá, a porta estava entreaberta. Quando ela entrou na casa, se deparou com o corpo do senhor de 76 anos, mutilado aí, amarretadas e com 10 golpes de faca. Ao lado da casa dele, houve uma bebedeira na noite do sábado, entrando pela madrugada. E esses homens que estavam bebendo já não amanheceram nessa casa. Todos saíram pela madrugada usando mochilas. A polícia já trabalha para ver se tem alguma coisa a ver com o crime, essa situação aí, que pode se tratar também, Paulo Guerra, de um latrocínio. Uma disputa amorosa, tinha uma festa, Peregrini, nesse caso dessa disputa amorosa que acabou em morte na Cachoeirinha? Pois é, as primeiras investigações, Paulo, uma das linhas de investigação dão conta de que esse crime pode ter sido um crime passional. 2 homens aí, um estava com a namorada, né? A vítima estava com a namorada, um outro homem mexeu, houve uma discussão daquelas bem fortes realmente, Paulo, aquela discussão acalorada, quando o homem saiu dessa festa e voltou. E quando voltou, já voltou armado, mesmo a vítima implorando para que ele não atirasse, ele atirou e matou o autônomo de 24 anos de idade. Peregrini, uma cena inusitada agora de madrugada à porta do cemitério São João Batista, uma mulher só de calcinha, sem sutiã, em cima de uma bicicleta, Peregrini. Foi um verdadeiro alvoroço, todos os motoristas passando ali e outros até dando a volta para ver de novo a mulher. Pois é, Paulo, o que faz rir faz chorar, outros também correram. Será que se trata de uma visagem, de uma alma, de um fantasma daquele jeito, né, Paulo? Tão sensual assim, uma mulher pedalando uma bicicleta usando uma calça vermelha. Apenas essa peça de roupa ela usava praticamente em trajes de Eva. Ela pilotava, ela pedalava numa bonita bicicleta durante a madrugada. Pois é, mas o que chamou a atenção foi quando ela se encostou, ela parou a bicicleta na porta, no gradil do cemitério, Peregrini. Pois é, né, Paulo? Ela devia estar com saudade de alguma coisa. Ela pedalava realmente e ficou na porta do cemitério. As pessoas que viram já fizeram contato conosco, foi aquele alvoroço, muita gente fazendo retorno, passando em cima de calçada para chegar mais perto e dar uma olhada. Há quem diga, Paulo Guerra, as pessoas que afirmam que se tratava de uma vistosa ciclista. Peregrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu na cidade nas últimas horas, inclusive, só para terminar, Peregrini, os prontos-socorros da cidade com muita movimentação? Aí sim, Paulo, nós tivemos uma movimentação muito intensa, né? Nós, como o ouvinte pôde observar, as notícias de morte não foram tantas assim, entretanto, as ocorrências em pronto-socorro não foram poucas, Paulo. Muitas ocorrências realmente de trânsito, inclusive também, 2 crianças que foram atropeladas nesse final de semana,
semana, ali nas proximidades da rotatória da Suframa, Paulo, uma criança de 2, outra de 13 anos foram atropeladas por um motorista que estava completamente embriagado. Ele foi apresentado no primeiro dia, chegando lá não quiseram dar o nome dele. Mas, Paulo Guerra, a situação realmente bem complicada, né? Logo depois foi divulgado o nome dele, que a gente vai trazer daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã, mas ele estava embriagado. A criança de 2 anos, Paulo, permanece internada no pronto-socorro Joãozinho em estado grave, infelizmente. Peregrino, chamamos a atenção da polícia numa banca, os caras estão jogando um carteado em pleno Eduardo Ribeiro e a dinheiro, hein, Peregrino? Também, Paulo, próximo tá ali bom. o Salão Grajaú também tem uma banca lá também, estão jogando a dinheiro todos os dias na José Clemente, descendo mais ali na rua que fica aí de trás da rádio Joaquim Sarmento, também tem uma outra banca a dinheiro. O baralho está se espalhando aí no centro da cidade, a jogatina está em fase alta na área do centro. E eles estão jogando agora, inclusive, Peregrino. Pois é, começa cedo, né? E no horário de meio-dia também jogam. Há quem diga que tem até gente apostando, né, Paulo Guerra, o próprio corpo, aqueles rapazes que trabalham aí nessa área aí, como travestis, segundo as informações, quando o negócio tá ruim, eles apostam o próprio corpo. Tá bom, Peregrino, até daqui a pouco. Tá bom, Paulo Guerra. Quem quiser jogar é na área de Eduardo Ribeiro, R$10 contra o corpo de qualquer um que esteja jogando por ali naquela área. É contigo, Paulo Guerra. Queremos chamar a atenção das autoridades de saúde do município de Iranduba, o pessoal do Lago do Guedes, comunidade Nossa Senhora Aparecida, estão reclamando a falta de um agente de saúde ali naquela comunidade. Muitas crianças estão adoentadas ali, estão doentes e à espera de um atendimento. E o agente de saúde simplesmente deixou de ir até o Lago do Guedes, lá no município de Iranduba, na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Chamamos a atenção das autoridades de saúde do município. E interagindo com os nossos ouvintes que estão através do aplicativo Mando, assistindo e ouvindo o Jornal da Manhã nos mais diferentes pontos da cidade e até fora daqui, como lá em Feira de Santana. Moradores da comunidade Realidade, localizada na BR-319, distante 100 quilômetros da sede do município de Humaitá, receberam a visita no final de semana do prefeito Erivânio Seixas. Na pauta do encontro, que contou com a presença de representante do Legislativo Municipal, o anúncio de investimentos no setor primário local e em toda a região sul do município. O setor produtivo local receberá investimentos do governo do estado e de emenda parlamentar do deputado federal Paulderney Avelino, no valor de 10 milhões de reais, segundo informou o prefeito Erivânio Seixas. Já estão abertas as inscrições para o concurso da Polícia Federal com 500 vagas para profissionais de nível superior. Além do Amazonas, há vagas disponíveis para o Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e áreas de fronteira. As inscrições podem ser feitas pelo endereço eletrônico www.cesp.unb.br até às 18 horas do dia 2 de julho de 2018, horário oficial de Brasília. A taxa de inscrição é de R$250 para os cargos de delegado de polícia e perito criminal federal e de R$180 para agente de polícia federal, escrivão de polícia federal, papiloscopista policial federal. 3 meses após os envelopes do concurso para defensor terem sido achados abertos, a prova foi realizada neste domingo. O certame aconteceu na Faculdade Metropolitana de Manaus, FAMetro, e contou com 47,64% de presença do total de cerca de 3 mil inscritos. O gabarito será divulgado pela Fundação Carlos Chagas na manhã de hoje. Os 4.586 classificados na primeira chamada do processo seletivo do programa Bolsa Pós-Graduação da Prefeitura de Manaus devem fazer a entrega da documentação de hoje até o dia 28 na sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional, na Professor Newton Lins, Bloco D, Parque das Laranjeiras. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM, vai capacitar 6 mil profissionais do Sistema Único de Saúde SUS em todo o Amazonas. Os cursos serão realizados por meio de parceria com o Ministério da Saúde através do projeto Itinerários do Saber. Ao todo são 14 opções de cursos divididos nos eixos temáticos: saúde mental, acolhimento em saúde, qualidade e segurança do paciente e vigilância em saúde. Os cursos serão oferecidos na capital e em mais 29 municípios. As vagas são destinadas exclusivamente aos funcionários que atuam no SUS
efetivos, temporários ou terceirizados, podendo ser tanto do sistema estadual quanto do sistema municipal. As inscrições acontecerão a partir das 6 horas do dia 28 até as 17 horas do dia 29 nesse site www.setam.m.gov.br ou pelo inscrição.setam.am.gov.br. Os inscritos necessitarão estar inseridos como profissionais no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. A lista com os inscritos será divulgada no dia 4 de junho e os primeiros cursos iniciam no mês de agosto. O edital está disponível no site do Setam. 6 horas e 7 minutos. Em julho, o Instituto Médico Legal, vinculado ao Departamento de Polícia Técnico-Científica, começará o processo de interiorização da perícia médico-forense para os 61 municípios no interior do estado. Paralelo a isso, os servidores estaduais trabalham no desenvolvimento do projeto Laudo Digital, que deve agilizar a disponibilização dos resultados de exame de corpo de delito. O projeto de interiorização da perícia é pioneiro no Brasil. É uma forma de melhorar o trabalho da justiça nos municípios, já que o exame pericial é a prova material de uma agressão, por exemplo. A informação resultante da perícia será inserida no inquérito policial a ser encaminhado à justiça, explica o diretor do IML, Lin Hung Chan. Nesta terça-feira, a equipe da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, com profissionais da Coordenação Estadual de DST, AIDS e Hepatites Virais, participará de reunião com gestores e equipes locais de saúde para discutir a metodologia que será utilizada nas abordagens de distribuição de material de prevenção durante a festa, como preservativos, gel, lubrificantes e folhetos informativos. O material começa a ser distribuído a partir do dia 28 na festa dos visitantes em Parintins e horários e locais estratégicos da cidade. A estimativa é que sejam distribuídos 60 mil preservativos, 80 mil unidades de gel, lubrificantes e 10 mil ventarolas abanadores de papel. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas realiza nesta segunda-feira às 9 horas coletiva de imprensa para divulgar as ações de segurança que serão desenvolvidas em Parintins durante o Festival Folclórico 2018. A coletiva será comandada pelo secretário de Segurança, Coronel Anésio Paiva, e ocorrerá no porto privatizado de Manaus, o Rodway, de onde a tropa da Polícia Militar embarcará para a cidade de Garantido e Caprichoso. Confirmado para o próximo dia 5 de julho aqui em Manaus o encontro do ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Walter Casimiro Silveira, com o deputado estadual Cabo Maciel, líder do PR, além dos 15 vereadores da Câmara Municipal de Itacoatiara. O encontro vem sendo articulado pelo deputado federal Alfredo Nascimento, devendo acontecer no Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, e tem como objetivo tratar, junto ao ministro, da ampliação e reforma do aeroporto Mariano Arico Barros, além de servir para apoio para aeronaves de pequeno e médio porte quando o aeroporto internacional Eduardo Gomes estiver impossibilitado de operar. O aeroporto de Itacoatiara, localizado a 8 quilômetros do centro da cidade, tem hoje pista asfaltada com 1.015 metros de comprimento por 30 metros de largura e a 43 metros de altitude e opera durante o dia por aproximação visual. 6 horas 10 minutos em Manaus. O corpo do fundador do Grupo Tepelar, José Azevedo, está sendo velado desde 17 horas de ontem no Luso Sporting Clube. Ele tinha 84 anos e morreu vítima de uma embolia pulmonar em São Paulo. Segundo sua família, o corpo será enterrado às 10 horas desta segunda-feira no cemitério São João Batista. Além de fundador da rede de lojas, Azevedo também era cônsul de Portugal em Manaus. O empresário ocupava ainda os cargos de vice-presidente do Conselho Superior da Associação Comercial do Amazonas e da Federação do Comércio. O governador Abasúlio do Mendes recebe nesta segunda-feira às 10 horas o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, que estará em Manaus para realizar o circuito Recém Cultura Gera Futuro. O projeto, que está percorrendo todas as capitais brasileiras, conta com oficinas, palestras e mesas redondas sobre as ferramentas de incentivo à cultura disponibilizadas pelo governo federal. O evento será realizado no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, em parceria com o governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura. O hashtag Cultura Geral Futuro tem o objetivo de capacitar produtores culturais e gestores públicos a utilizar as ferramentas de incentivo à cultura disponibilizadas pelo governo federal. O projeto oferece orientação a respeito da Lei Rouanet, Lei do Audiovisual e do Fundo Social Setorial do Audiovisual, entre outras. A Secretaria Municipal de Saúde vai ampliar a vacinação contra a influenza na capital para crianças entre 5 e 9 anos e adultos entre 50 e 59 anos. A mudança acontece a partir desta segunda-feira. A medida
valerá enquanto houver estoque da vacina nas unidades de saúde onde funcionam salas de vacinação. O secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, explica que a Ciência recebeu do Ministério da Saúde em torno de 450 mil doses da vacina, tendo como meta alcançar 90% do público-alvo dos grupos prioritários, composto por 424.402 pessoas. A exemplo do que ocorreu em quase todo o país, em Manaus também ainda não foi fechada a meta de vacinação. Polícia. Um homem de 34 anos foi detido suspeito de ocultar o corpo da própria mulher no município de Beruri, segundo a Polícia Militar. Segundo denúncias, o marido teria sepultado a esposa próximo à casa de madeira, onde o casal vivia há mais de 13 anos, na altura do quilômetro 250, da rodovia federal BR-319. Após denúncias, policiais militares do Careiro encontraram o corpo enterrado no quintal da casa onde vivia o casal, que fica em área de selva próximo à comunidade São Sebastião do Igapoaçu, município de Beruri. De acordo com a polícia, o casal assumiu um estilo de vida sem qualquer contato com a sociedade. E se alimentava do que a floresta lhe oferecia, além do que plantava. Há indícios de que o casal plantava e consumia maconha. Nas paredes da casa de madeira há várias frases incentivando o uso da erva, bem como da importância da liberdade e da crença em Deus. De acordo com a polícia, a mulher teria adoecido e o marido não aceitava que ela recebesse tratamentos convencionais. Logo, ela não resistiu e morreu no último sábado. O marido então cavou um buraco de aproximadamente 1,50 m de profundidade na selva, próximo à moradia do casal, e realizou o sepultamento. Não se sabe ainda a causa da morte da mulher. O corpo foi resgatado pela equipe e encaminhado ao Instituto Médico Legal aqui em Manaus. O marido foi apresentado na 34ª DIP no município do Careiro para prestar esclarecimentos. Agora 6h17. Roberto Peregrini conta agora o que aconteceu no final de semana e as mais recentes notícias da noite e madrugada em Manaus. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Começando com notícias da ação da polícia da CEOP. Esmeraldo Freitas Lobato Filho, 43 anos, foi preso lá na rua Antenor Cavalcante, localizada no Zumbi dos Palmares, após denúncia anônima. Aliás, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mutirão, e agora chegando junto do mutirão, o Zumbi dos Palmares, um dos bairros mais violentos da cidade. Tem morte, tem assalto, tem roubo, todo dia no bairro Zumbi dos Palmares. E o Esmeraldo Freitas Lobato Filho foi preso lá. E segundo a Secretaria Executiva Adjunta de Operações, a CEOP, o camarada estava vendendo droga, Paulo Guerra estava armado com revólver calibre 38, e se não é a grande ação da polícia, ele estava aí mais uma vez pronto para cometer assaltos, para, quem sabe, até cometer homicídios. Foi mais uma vez uma grande ação da CEOP, que promete também. O Coronel Klinger, falei com ele em relação à situação dos assaltos no centro da cidade. Vai colocar sua equipe ali na área da 10 de julho, do Largo de São Sebastião, aquela parada de ônibus ali atrás também da Beneficente Portuguesa. A CEOP, a Secretaria Adjunta de Operações, vai estar na área com o Coronel Klinger. Já que o negócio está devagar por lá, a CEOP vai entrar na jogada. Pronto socorro 28 de agosto. Plantão considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, de sábado para domingo, o negócio não foi fácil. Muitas ambulâncias chegando com pessoas feridas a tiros, a bala, atropelamento e também agressão física. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Um homem deu uma entrada vítima de agressão física, levou 4 pauladas, uma no joelho, outra no abdômen, uma na costela e a outra na clavícula. Ele deu uma entrada todo quebrado no pronto-socorro João Lúcio. As primeiras informações dão conta de que trata-se de uma briga de bar. Ele estava bebendo com amigos quando de repente houve um desentendimento, posteriormente uma discussão. Essa discussão se acalorou e terminou na paulada, e por pouco não acabava em morte essas pauladas no homem que estava bebendo na zona leste com amiguinhos e acabou em desentendimento.
Pronto socorro, Platão Araújo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, violência doméstica. Uma mulher desalmada, sem coração, agrediu o próprio esposo a golpes de cadeira. O homem estava sentado à mesa quando de repente recebeu uma cadeirada da própria esposa. Ele ficou se debatendo no chão e ela dando outras cadeiradas. Uma mulher extremamente violenta. As informações dão conta de que ela foi mexer no celular do marido e viu um maldito de um retrato dele com a ex dele. Ela não teve nem muito o que conversar. Ela pegou a cadeira, esperou que o marido sentasse para almoçar, ele sentou. Quando ele sentou, que ficou de costa para ela deu-lhe uma violenta cadeirada na cabeça de seu amado esposo, que deu entrada no pronto-socorro. Esse negócio de zap, vocês aí que tem amante, todo cuidado é pouco. Uma mulher enciumada é capaz de tudo, ainda mais quando ela é uma mulher de idade já, que já passou dos 30, aí ela fica nervosíssima quando tem uma novinha na área. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, acidente de trânsito, uma queda de moto, levou uma pessoa ao pronto-socorro Platão Araújo em estado grave. Essa pessoa pilotava sua moto sem capacete, perdeu o equilíbrio, bateu, caiu no chão e teve um baque forte na cabeça. Deu entrada a princípio no pronto-socorro Platão Araújo, posteriormente foi levada ao pronto-socorro João Lúcio. Falando em acidente de trânsito, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um bandido no volante, embriagado, pilotando seu carro em alta velocidade, acabou por atropelar duas crianças que estavam na calçada na companhia dos pais, uma criança de 13 anos, a outra de apenas 2 anos de idade. Esse bandido que pilotava esse carro em alta velocidade, embriagado, foi detido. A população ainda queria dar um pau nele, mas a polícia chegou rapidamente e o levou ao primeiro DIP. Ele estava completamente embriagado quando atropelou, feriu e quase mata duas crianças. A criança, a menorzinha de 2 anos, continua internada em estado grave, é no pronto-socorro Joãozinho, o popular Joãozinho da Zona Leste da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um táxi foi tomado de assalto. Um táxi foi tomado de assalto na rua Lobo da Almada, em frente a uma boate, uma conhecida boate lá, onde tem as operárias do amor. Esse carro foi, reconhecido, já andando aí pela área do centro da cidade, mas ainda não foi recuperado. Trata-se de um táxi, um Palio Weekend de placa NOV 3478, é um Palio Weekend de cor branca, ano 2011, é um Palio, que serve aí como táxi, e a placa do carro é um Palio Weekend branco, repetindo a placa, NOV 3478. Esse carro é um carro instrumento de trabalho, é de um taxista que teve seu carro tomado de assalto na área central da cidade. Tô falando que o negócio no centro não tá fácil. O negócio no centro não tá fácil. Coronel Klinger e sua equipe da CEAOP precisam rapidamente dar uma chegada no centro da cidade. Coronel Cavalcante, a gente já falou várias vezes, subcomandante-geral da Polícia Militar, que providência vai ser tomada, mas quem está mandando na área são os bandidos na área central da cidade. Aprendi com um grande comunicador que onde começa o dever, termina a amizade. Coronel Cavalcante, o negócio no centro tá frouxo, não tá fácil. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas e no final de semana em Manaus. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, continua repercutindo e muito o crime que aconteceu na noite de sexta-feira, quando
de um duplo homicídio. Aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares. As investigações, Paulo Guerra, ainda estão em curso e pode se tratar de um duplo homicídio por engano. 2 rapazes de bem, de 25 e 30 anos, trabalhadores, sem passagem pela polícia, participavam, né, ativamente da igreja lá na área, daquela pessoa que tem aquelas pastorais, aquela coisa toda que vão nas casas de quem está mais precisando. Esses rapazes trabalhavam intensamente nessa área e foram assassinados, foram mortos, foram executados por 2 homens que estavam em uma moto e tinha também um carro dando apoio. Paulo Guerra e ouvintes, eles foram mortos com tiros de fuzil. Já tem fuzil em Manaus, já estão matando, já estão executando a fuzil na cidade. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? A bandidagem tá dando um banho de sangue na cidade. E esses 2 homens foram mortos com tiro de fuzil. Isso aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, morte no bairro de Cachoeirinha. Um autônomo de 24 anos de idade foi assassinado a tiros e o suposto acusado é um homem conhecido como Ageu. Isso aconteceu no cruzamento da Rua Borba com a Juricaba. As investigações estão ainda em curso também, Paulo, e as primeiras informações dão conta, uma das linhas de investigação, que pode se tratar de um crime passional. Os homens disputavam aí o amor da mesma mulher, ou então o homem estava mexendo com a mulher do outro que ele nem conhecia. Houve uma discussão, esse homem, o Ageu, foi em casa, voltou, pegou a arma e matou esse autônomo de 24 anos na zona centro-sul da cidade, no bairro de Cachoeirinha. Barbaridade. Crueldade, mistério e morte. Um aposentado de 76 anos de idade foi assassinado a marretadas e 10 golpes de faca. Tudo aconteceu dentro da casa da vítima, onde a vítima morava numa pequena casa de madeira no bairro Tancredo Neves. A polícia investiga o caso. Será que trata-se de latrocínio? Quem teria matado esse senhor de 76 anos de idade? Ele foi encontrado pela namorada, ele era animado, ele tinha uma namorada e ela o encontrou no domingo pela manhã, já morto, já com o corpo completamente desfigurado, a marretadas e a 10 golpes de faca. Amor no interior. Ciúme e morte. Um homem perdeu a cabeça e assassinou a própria esposa a facadas. O crime aconteceu no município de Borba. Alô, município de Borba, Rádio Santo Antônio. Foi aí no município de Borba que esse homem, dominado pelo maldito do ciúme, pela covardia, assassinou a própria esposa. A polícia já está no encalço dele. Ele matou a mulher e ainda o motivo é desconhecido pelo qual ele matou a própria esposa. As primeiras informações dão conta que pode ter sido ciúme. Ele estava aí com certeza com ciúme de um outro homem. Ele tem uma canoa, o outro tinha uma rabeta e parece, né, que aquela coisa toda, ele ficou enciumado por ali e acabou assassinando a própria esposa. Segundo as investigações lá em Borba, quem tem uma rabeta, meu amigo, é como se fosse um Corolla aqui dentro da cidade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Apesar da Federação Peruana querer manter Ricardo Gareca para o próximo ciclo da Copa do Mundo, o treinador argentino deverá deixar a Blanquirroja para tentar realizar uma de suas metas de carreira,
comandar a seleção de seu país. Isso pode acontecer após a Albiceleste ter começado mal o Mundial da Rússia, deixando Jorge Sampaoli na corda bamba. De acordo com a imprensa peruana, a AFA tem o técnico de 60 anos como seu principal candidato para substituir Sampaoli e a Federação Peruana tentará manter Gareca após a partida contra a Austrália na terça-feira. A seleção de Portugal encerra sua participação no Grupo B da Copa do Mundo de 2018 nesta segunda-feira às 15 horas no horário de Brasília, fazendo um confronto direto com o Irã na Mordovia Arena em Saransk, na Rússia. Os portugueses dividem a liderança com a Espanha, ambos com 4 pontos, um a mais que os iranianos. No mesmo horário, os espanhóis duelam com o já eliminado Marrocos. Portugal, que neste Mundial empatou por 3-3 com a Espanha e derrotou Marrocos por 1-0, tem a vantagem do empate para avançar até as oitavas de final. Os iranianos apenas a vitória interessa. O time asiático venceu os marroquinos por 1-0 e perdeu pelo mesmo marcador para os espanhóis. Já garantidos nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2018, Uruguai e Rússia se enfrentam hoje às 11 horas da manhã, 10 horas Manaus, na Cosmos Arena em Samara, em choque que vai definir o primeiro colocado do Grupo A. Ambos aparecem com 6 pontos, porém os russos têm a vantagem do empate por ter um saldo de gols melhor, 7-2. A Inglaterra é mais uma seleção com vaga garantida nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. Pela segunda rodada do Grupo G, o time da Rainha não teve dificuldades para vencer a seleção do Panamá por 6-1 neste domingo em Nizhny Novgorod. Japão e Senegal disputam uma partida movimentada durante a tarde deste domingo. Com participação nos 2 gols de sua seleção, o atacante Takashi Nui brilhou durante o empate por 2-2, que manteve aberta a briga pelas 2 vagas nas oitavas de final da Copa do Mundo no Grupo H. Mas a grande sensação de ontem foi a Colômbia, que derrotou e tirou a Polônia do Mundial, vencendo por 3-0. As seleções voltam a campo na próxima quinta-feira, às 11 horas de Brasília, quando os colombianos enfrentam o Senegal e os poloneses o Japão. E os jogos de hoje? No 12º dia da Copa da Rússia, começam a ser definidos os primeiros confrontos para as oitavas de final. Decisões do Grupo A e B dão o pontapé inicial para a última rodada da fase de grupos. No Grupo A já sabe-se quem avança e quem para por aqui. E às 11 horas, os anfitriões enfrentam o Uruguai para definir quem fica com o primeiro lugar. No mesmo horário, Arábia Saudita e Egito medem esforços na despedida do Mundial. Pelo Grupo B, vale tudo para Irã e Portugal às 15 horas no horário de Brasília, na disputa para continuar na competição. Outro jogo, a Espanha enfrenta o já eliminado Marrocos. Outros jogos, 19h15 pelo Campeonato Brasileiro Série C, vão jogar Náutico e Botafogo da Paraíba. Às 20 horas jogam Salgueiro e Confiança. 21h15 Campeonato Brasileiro Série D, Campinense e Brasiliense. 6h39 em Manaus. Últimas notícias. Começou no primeiro minuto desta madrugada a terceira greve geral contra a política econômica do governo de Maurício Macri, que deve contar com uma forte adesão dos trabalhadores do transporte público argentino. Para o governo, a paralisação é política. Os organizadores do protesto calculam que pelo menos 1 milhão de trabalhadores devem aderir à greve convocada pela peronista Confederação Geral do Trabalho, a CGT, que agrupa os principais sindicatos argentinos. A companhia aérea chileno-brasileira Latam anunciou o cancelamento de seus voos domésticos e internacionais da Argentina por causa da greve. Pelo menos um voo da Latam que partiria de Brasília foi cancelado. Os metrobus das grandes cidades, os carros especiais para o transporte público urbano permanecem desertos desde a meia-noite e apenas circulam táxis pelas ruas. A circulação de caminhões é quase inexistente, de acordo com a agência F. Em Buenos Aires também não funciona o trem de mercadorias que liga os setores do porto. Os estudantes que quiserem concorrer a uma bolsa do programa Universidade para Todos, atenção. O ProUni deve fazer as inscrições a partir desta terça-feira. Ao todo serão oferecidos mais de 174 mil vagas em 1.460 instituições. Para se candidatar é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2017, e ter tirado um mínimo de 450 pontos de nota superior a 0 na redação. Além disso, só podem participar alunos brasileiros que não possuem curso superior e que tenham cursado o ensino médio completo na rede pública ou como bolsista integral na rede privada. As bolsas integrais são destinadas aos estudantes que comprovam renda de até 1 salário mínimo e meio. As bolsas parciais são destinadas aos jovens que comprovem renda de até 3 salários mínimos. Agora, se o candidato conseguir uma bolsa parcial de 50% e não der conta de pagar a outra metade do valor da mensalidade, ele pode utilizar o Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Os resultados com a lista dos candidatos pré-selecionados vão estar disponíveis no site prouni.mec.gov.br a partir do
do dia 2 de julho para a primeira chamada e de 16 de julho para a segunda. Quem não for selecionado pode participar da lista de espera nos dias 30 e 31 de julho. Lembrando que para efetuar a inscrição no ProUni do segundo semestre de 2018, o candidato deve informar o número de inscrição no Enem 2017 e a senha mais atual cadastrada no Enem. Agora 6h41 em Manaus. A transferência de um empréstimo de um banco para outro, chamada de portabilidade, cresceu quase 100% em 2017, comparado ao ano anterior. Segundo dados do Banco Central, foram feitas 2,1 milhões de movimentações e chegou a 16,9 bilhões, um aumento de 122,2%. Neste ano, nos dados até maio, a portabilidade segue em expansão. Nos 5 meses de 2018, já foram realizados 1,3 milhão de transferências, com um crescimento de 59,5% em relação ao mesmo período de 2017. O volume chegou a 990,5 milhões, alta de 71% em relação ao período de janeiro a maio do ano passado. Um alerta na saúde pública. As taxas de vacinação estão caindo de forma preocupante aqui no Brasil. A imunização de bebês menores de 1 ano de idade atingiu o menor nível dos últimos 16 anos. E a vacina, com o pior índice de cobertura, protege contra uma doença que voltou a surgir depois de erradicada, o sarampo. A crescente tensão entre os Estados Unidos e outras potências mundiais ganhou um novo capítulo no comércio internacional. Além da China, importantes parceiros dos norte-americanos, como a União Europeia e o NAFTA, também declararam guerra contra as medidas protecionistas de Trump. Mais de 500 crianças separadas de seus pais sob a política de tolerância zero a imigração foram reintegrados às suas famílias nos Estados Unidos. Na noite de domingo, o porta-voz do Departamento de Segurança Nacional, Tyler Holton, divulgou no Twitter que 538 crianças separadas de seus pais como parte do combate à imigração ilegal se reuniram com suas famílias. Outros 2.053 menores permanecem aos cuidados do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. 5 pessoas morreram neste domingo em um ataque aéreo contra territórios rebeldes no sul da Síria. De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, os bombardeios no leste da província de Deraa atingiram um hospital e foram atribuídos a uma aviação militar russa aliada de Damasco. Um ataque de produtores rurais muçulmanos a vilarejos de maioria cristã na Nigéria deixou mortos entre o sábado e o domingo, afirmou a polícia do estado Plateau, no centro do país. Não há consenso no número de vítimas. Os policiais falam em 86, mas a imprensa local diz que ao menos 150 pessoas morreram. De acordo com o jornal Nigerian Tribune, um grupo invadiu os vilarejos da região munidos de submetralhadoras. A imprensa local atribuiu o ataque a produtores muçulmanos da etnia Fulani, a mesma do presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari. Uma carta de 47 páginas escrita à mão de dentro do complexo penal e entregue à Justiça e à Força Tarefa da Lava Jato reativou no início deste ano uma apuração aberta em 2016 sobre um suposto regime especial paralelo na ala 6 da unidade desde a chegada dos Lava Jato, como este grupo é chamado pelos demais presos. O líder deles é André Hilário Vargas, assessorado por João Bacari Neto e Jorge Afonso Argelino Ginargelo. Ao todo, a carta enumera 27 fatos e supostas ilegalidades ou infrações disciplinares que beneficiariam o grupo. A Força Tarefa apura também a permissão de visitas íntimas no CMP. É proibido para os Lava Jato. Não tem dia, nem hora exata, qualquer dia, qualquer hora pode ser o momento, sempre no horário de expediente e não necessariamente toda semana, relata a carta. Além de encontros com as esposas, as piadas, o documento cita a presença de garotas de programa disfarçadas de advogadas. O jogo do Brasil na Copa do Mundo contra a Sérvia na quarta-feira vai encurtar a semana de trabalhos no Congresso Nacional. As festas de São João previstas para esta semana também devem diminuir a presença de parlamentares, especialmente os da região Nordeste. Para tentar compensar, a Câmara tem sessões de votações convocadas a partir de hoje, incluindo análise da proposta que permite a Petrobras transferir para outras empresas até 70% do direito de exploração do petróleo. O Senado tem sessão marcada para terça-feira e também na quinta-feira. Na pauta, a conclusão da análise do projeto que divulga a lista de pessoas físicas e empresas beneficiadas com isenções fiscais. Os deputados e senadores vão para seus estados brincar o São João. Os principais jornais do país chegam hoje às bancas com estes destaques de capa.
Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Estudo revela que 429 militares e policiais devem concorrer nas eleições. A Folha de São Paulo. Erdogan vence eleições da Turquia em primeiro turno e se consolida no poder. O Estado de São Paulo. Governador interino Calesse vence eleição suplementar no Tocantins. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Suicídio é responsável por 800 mil mortes anuais e avança pelos países. Valor econômico. Acidente com Super Tucano da Embraer nos Estados Unidos deixou um morto. Estado de Minas. Trump fala em deportar imigrantes ilegais sem processo. Jornal do Comércio no Recife. Novo vídeo mostra brasileiros assediando mulher na Rússia. Fortaleza, Diário do Nordeste. Casal é executado a tiros dentro de carro em Fortaleza. 0 hora, Porto Alegre. Presos da Lava Jato teriam recebido garota de programa disfarçada de advogadas, diz carta. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Alberto Pellegrini, a operação de áudio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45. Na escalada de campeões de audiência, quem vai chegar agora é Valdir Correia para apresentar mais um programa que leva a sua assinatura. Bom dia.